Sua Bíblia, abra por favor em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. O tema do nosso estudo nesta noite: o Senhor não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Que diz assim a palavra do Altíssimo: porque eu, o Senhor, em algumas traduções, Javé ou Jeová, tanto que está em letra maiúscula, né? Eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. É bom estarmos em Tua casa. E eu te peço, ó Deus, que esses próximos minutos sejam realmente minutos de revelação, onde a Tua palavra ela venha fluir, onde o Senhor venha falar, onde o Senhor venha nos instruir, porque o que nós queremos e precisamos é ouvir a Tua voz. Então, por isso, Deus, mostra ao Teu povo a Tua vontade, mostra a Tua essência, se revele a nós nessa noite, para que quando nós sairmos daqui, saiamos transformados e renovados para a glória do Teu nome. Fala-nos segundo o Teu querer e Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória. E a Igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nessa noite eu preparei, na verdade, preparar quando eu digo eu, porque eu escrevi, na folha de papel desse caderno. Mas quem na verdade preparou esse recado para nós foi o Espírito Santo. Amém. Foi o Espírito de Deus. E ontem, quando então ele me deu essas 5 passagens, com alguns versículos, Deus realmente mostrou no meu coração o cuidado dele. Esses últimos dias foram dias difíceis, dessa última semana, aliás, contando com agosto. Agosto eu passei uns momentos complicados. Setembro começamos com luto dentro da nossa igreja, pela nossa saudosa irmã Maria. Então foram alguns dias difíceis. E talvez você está aqui sentado ocupando essas cadeiras, ou aquele que está me assistindo pela internet, no vídeo do YouTube, deva dizer assim: olha, hoje o que eu queria era ficar quieto no meu canto. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes acontece isso comigo. E ontem, quando eu fui preparar essa mensagem, esse recado, eu estava com o meu coração apertado devido a algumas situações. Sexta-feira eu fui trabalhar no Rio, encontrei minha mãe estava com uma rouquidão. Ela pegou lá um resfriado, ela tem uns probleminhas no pulmão, que é onde ela trabalhou há 50 anos atrás. Ela trabalhou numa empresa quando ela chegou ao Rio, e ela trabalhou numa empresa que mexia com produtos de amianto, que era para produtos navais. Minha mãe trabalhou durante 2 anos nessa empresa, trabalhava sem máscara, sem EPI, sem nada, e minha mãe acabou tendo um problema no pulmão por causa desse amianto que ela trabalhou 2 anos. E isso está complicando a recuperação dela, desses resfriados, dessas coisas. Enfim, então vai juntando esse monte de coisinha. E eu sou sincero para você, que nós estamos aqui entre amigos. Quando eu fui preparar a mensagem, eu estava totalmente sem inspiração. Eu estava com o meu coração apertado de mais notícias, apertado por dificuldades. Às vezes a pessoa que está sentada na igreja, quem está assistindo na internet,
com o coração pesado. Eu estava conversando no outro dia com uns pastores, né, conhecidos, e todos falam a mesma coisa. Por exemplo, dificilmente alguém chega com um pastor e manda uma mensagem assim: pastor, como é que o senhor está? Dificilmente. Agora, entre os irmãos da igreja, quando um falta, quando tem uma coisa, a pessoa manda. Por quê? Porque a pessoa fala assim: eu perguntar ao pastor tem que perguntar a mim. Então, às vezes, eu estou aqui abrindo meu coração para você, para que você entenda que muitas vezes se passa do lado de cá. E não apenas eu que estou aqui, mas outros pastores, outros ministérios. Até me recordo uma vez que o pastor Cláudio Duarte, ele disse que foi fazer uma pregação e ele resolveu não cancelar a ida àquela igreja. E quando ele terminou o culto, a pessoa chegou para ele, chamou ele num canto e falou assim: pastor, eu posso ter uma palavra com o senhor? Ele disse: claro, meu irmão. Olha, eu estou há 20 dias, eu trouxe um grupo aqui que eu chamei para ver o senhor. E o senhor veio aqui hoje, mas eu vi que o senhor estava mal e o senhor me decepcionou. Ele disse que a princípio ele ficou com o coração apertado porque ele ouviu aquilo. Aí depois ele chamou o irmão e falou assim: querido, sabe por que você se decepcionou? Porque você veio aqui me ver. Se você tivesse vindo aqui ver Jesus, você teria saído alimentado. E aí ele falou: por quê? Porque eu estava realmente muito mal. Ele falou. Ele disse: eu estava muito mal. E aí, ontem, depois que preparei essa mensagem, foi o contrário. Porque essa mensagem ela começou primeiro sendo preparada para mim mesmo. Enquanto eu fui escrevendo, Deus então ele foi me reanimando. Amém. Deus então ele foi me levantando. E aí eu fui pensar exatamente naquilo que nós vemos como essência de Deus. Por exemplo, se cada um aqui nós fôssemos definir como vemos Deus, como é que você vê Deus? Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, achei muito bacana, e foi colocado aquelas visões, né, de Ezequiel, de Zacarias, de Daniel, e foi feito ali em 3D, não sei como lá, não sei que eles fizeram computação gráfica, aquela visão dos céus, de como esses profetas viram a glória de Deus. É muito lindo, as coisas maravilhosas. De repente você diz assim: pastor, é assim que eu vejo Deus. Como é que você vê Deus? Você vê Deus como Redentor? Você vê Deus como Salvador? E o resumo é, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Aí alguns falam assim: não, eu vejo o pessoal até de esquerda aí, está cheio de pastor de esquerda, e diz: não, a gente tem que ter uma inclusão porque Cristo é amor. Cristo é amor. Então o cara, ele só vê Jesus como amor. Mas a palavra também diz que ele é fogo que consumidor. Então depende da visão que você tem. Depende da visão que você tem. Agora, esse mesmo Cristo que é amor, eu vejo que é um Cristo que ele nos recebe como realmente nós somos e como nós estamos. Amém. Ele nos ama de uma forma como ninguém nos ama. Amém. E como ninguém nos amou. Você sabe por quê? E eu te provo isso agora. Porque se alguém visse o que está dentro da sua mente e da minha mente, diria: não é possível que ele pensa isso, que ela pensa isso. Eu duvido. Pastor, que é isso, pastor? Eu sou convertido, o senhor também. Sim, amado, mas a Bíblia diz que na nossa carne, não há quem? Não há um justo. Na carne não há um
começar de mim, passando pelo Papa Francisco. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer na sua carne. O apóstolo Paulo disse que ele era o quê? Um homem desaventurado, miserável. Ele falou, que homem miserável que sou, mas ele quis dizer a sua própria carne. Ele era abençoado, mas ele falou, a carne tentava humilhá-lo. E aí, entre tantas definições que nós podemos dizer a Deus, eu acho maravilhoso quando eu leio aquilo ali, dizer, porque eu, Javé, Jeová, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de mentiroso, de suplantador, de enganador, vós, filhos de Jacó, ou seja, se você é filho dele, você também é. Então, vocês que são mentirosos, enganadores, suplantadores, por isso que vocês não são consumidos. Aí eu começo a entender o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O que é o amor dele? Como a gente pode olhar para Deus e falar, Senhor, por isso que a Bíblia diz que muitas vezes o amor de Deus ele nos constrange. Se você já leu a Bíblia, você já leu ali a história de Davi. Davi era um cara que dava um trabalho danado para Deus. Ele arrumava jeitos, ele tinha esquemas, ele arrumava uma maneira de pegar o inimigo, ele fazia, ele era um cara cheio de mulheres, ele era um cara, ele levava lambada, e daqui a pouco vinha a Bíblia dizer que ele era um homem, o quê? Segundo o coração de Deus. E agora, gente? E Abraão, que era um amigo de Deus que vinha ali, ele chegou com Sara, que era uma mulher, quando era nova, era muito linda. Ele chegou lá diante do rei e ele falou para não morrer que a mulher dele era a irmã dele. E quase que o rei morreu, porque Abraão falou que a mulher dele era a irmã para não morrer. Então você vê na Bíblia Sagrada algumas situações. Pedroca, que eu gosto de falar, Pedro estava andando lá na galera, Jesus já sendo lá, arrebentado, Pedro lá, aí de repente alguém passa ali dele e fala assim, o abençoado. Aí o cara olhou e falou, esse aqui é um deles. Ele falou, misericórdia, está amarrado. Aí o cara, é você, eu não, filho de Belial. Aí tu fala igual a eles. Porque quem aqui de nós nunca teve aí um lugar que parou, pode passar abençoado, é da igreja. A gente percebe só em conversar, só Jesus na causa, misericórdia, glória. Você já percebe logo que o cara é cristão. Foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Então, quando Pedro começou a falar, perceberam logo que ele era dos nossos. E aí, quando falaram, você é um deles, falou, eu não. E aí, a Bíblia diz, que o galo não cantaria antes que ele negasse a Cristo 3 vezes. Então, meus amados, eu estou mostrando a você que eu e você falhamos. Mas Deus, Ele não falha. O problema é quando nós pegamos essa nossa relação humana, eu e você e eu, você com a sua família, você com seus colegas de trabalho, ou seja como for, a relação humana, e nós pegamos essa relação humana e colocamos para Deus. E nós falamos assim, como o ser humano falha, então Deus, provavelmente, Ele vai falhar também. Há pouco tempo atrás, eu encontrei um irmão que ele foi um obreiro muito valoroso na igreja lá do Rio. Ele era um obreiro muito valoroso e agora ele mora aqui em Cabo
na igreja e falou: não quero saber de igreja. Não é nada contra você, Marcelinho. Ele me chama de Marcelinho. Marcelinho, não é nada contra você. Se eu tiver que voltar para uma igreja, vai ser lá com você. Mas eu não quero saber. Eu falei: por quê? Ah, por causa disso, porque você lembra, porque eu não sei o quê, porque isso e aquilo. Eu falei: meu irmão, coloca teus olhos em Cristo. Amém. Coloca teus olhos em Cristo, como eu estou colocando meus olhos em Cristo. Eu falei: e o que Cristo te fez? Fez você passar num concurso em Cabo Frio, te deu uma casa própria, fez as coisas acontecerem na sua vida. E por que Cristo, a igreja dele, não merece você na igreja? Ele falou: não consigo. Aí eu falei: por quê? Aí ele ficou chateado comigo. Eu falei: porque a sua visão lá era o homem. Então, Deus, ele não muda. O que eu quero que eu e você entendamos aqui nessa noite é que ele não muda, e a nossa relação com ele continua a melhor. Amém. A nossa relação com ele continua melhor, porque Deus nunca mudou em relação a mim, em relação a você. Amém. Então por que às vezes nós desanimamos, entre aspas, Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com a palavra? Quantas vezes você ainda olha algumas cadeiras vazias aqui da nossa igreja, e eu falei isso há 2 domingos atrás, e você não pensa assim: eu preciso levar alguém para ocupar aquelas cadeiras. Eu preciso levar alguém. Eu preciso voltar a falar para um amigo, para um colega, como nós fizemos agora aqui na porta que essa senhora entrou. Então, o que nós precisamos fazer? Há quanto tempo a vida espiritual de repente esfriou? Há quanto tempo você não tem uma atitude de fé daquela mesmo? Uma atitude de fé em algo que você deseja, em algo para o seu filho, em chamar alguém à igreja, em conquistar algo, em trabalhar na obra de Deus. Há quanto tempo que você não dá um desafio? Ah, pastor, mas a vida está complicada. Eu sei, mas está complicada para todos nós. Está complicada para todos nós, até para o homem mais rico do mundo. Mês passado aí o cara perdeu quase $1 bilhão. Mas ele continua sendo o homem mais rico do mundo. Mas foi a pessoa que teve o maior prejuízo do mundo no último mês. Então, para ele continua bilionário, mas ele perdeu muito dinheiro. E perder é sempre ruim. Então, o que eu quero dizer para você é que eu sei que o tempo está complicado, os dias estão complicados, os dias estão difíceis. Estava conversando com uma outra pessoa essa semana. Quantas pessoas nós conhecemos que estão com câncer? Não é verdade? Hoje estão se tratando artistas, pessoas famosas ou pessoas à nossa volta. Quantos nós conhecemos? Quando eu fui fazer semana o sepultamento da nossa irmãzinha, é um cemitério novo lá em Araruama, ainda estão construindo os prédios das gavetas. Eu fui olhar num lado da gaveta, era uma sequência daquela de Covid do ano passado, março, abril, maio, sequência assim, 3, 4, 5 no mesmo dia. Não foi, pastor Renato? A gente olhando assim, 5 de março, 5 de março, 5 de março, 5 de março, 6 de março, 6 de março, 7 de março, 8, e indo aquela sequência. Eu falei: cara, assustador. E aí, amados, complicado, dias difíceis. E aí, o que isso tem feito? Tem anulado a sua fé? Tem anulado a fé? Anulado a confiança? Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a minha relação com Deus? O que é a fé, então, para você? Já que o Senhor não muda, o que é a fé para você? O que é a fé? O que é olhar? Eu estava vendo várias passagens que inclusive eu não vou trazer hoje, vamos trazer nos próximos domingos, como aquela, por exemplo, de Jesus dentro do barco com seus discípulos. Teve 2 situações, né? Uma em que ele foi andando por sobre o mar, e a outra em que ele estava dormindo no barco.
fazerem qualquer coisa. Chegou a dizer em Mateus 18 que aquilo que eles e nós ligarmos aqui na terra será o quê? Será ligado nos céus. Aí Jesus está dentro do barco, estava lá, a onda jogando o barquinho para um lado e para o outro, e Jesus dormindo. E eles lá de todas as formas, orando, tentando não incomodar o mestre e tal, até que Pedro vai dar chamado. Eu imagino como que Pedro chamou Jesus. Tu imagina, Robson, né? Ele era o quê? Você está falando que ele era capricorniano, que ele era nervoso. aí ele chega lá e chama Jesus e fala assim: não te importas com o que está acontecendo? A primeira coisa que Jesus vira para ele assim: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por quê, mano? Porque a nossa vida passa por tempestades, passa por momentos difíceis. Mas aí Jesus ele falou assim, a Bíblia diz que ele censurou a incredulidade, ou seja, eles não usaram a fé. E aí você lembra da definição de fé na Bíblia? Vamos rever, vamos relembrar. Fé é a certeza, Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Se eu estou esperando, é porque ainda não é real. Não é verdade, meu querido? Se eu estou esperando, é porque ainda não está na minha mão. Ainda não se concretizou. Ainda não é real. E nesse momento aqui é que nós misturamos as coisas de Deus com as coisas do homem. Então, como o homem muda, então eu começo a pensar: Deus também mudou comigo. Então, como o homem não faz, então Deus também não vai fazer. Mas ele diz: a fé é a certeza de algo que eu estou esperando. E aí eu pergunto a você que veio aqui nessa noite: o que você está esperando em Deus? Você está gerando? Esse esperar aqui é o mesmo da gravidez, é gerar a bênção, é gerar a vitória. Eu não sei, eu perguntei isso, acho que uma vez a uma mulher, as mulheres aqui que são mães, você ainda lembra da sensação da sua barriga? Você ainda lembra da sensação da sua barriga? Como era ter, porque nós homens não temos a menor ideia de como seja. A sensação de você olhar para o seu corpo e saber que tem lá dentro, né, um outro ser. Alguma mulher aqui lembra disso? Lembra, né? Como era a sensação? Então, é essa sensação que nós temos que ter. A sensação de gerar, mesmo que nós não estejamos vendo. Então, por isso que ele disse: a fé é a certeza de coisas que se esperam, e ele vai além. Ele fala, é a convicção de fatos. E quando nós falamos fatos, falamos de situações que já ocorreram e que são verdade. Quando uma pessoa vai prestar um depoimento na delegacia ou na justiça, a pessoa fala assim: depoente, quais os fatos que você vai relatar daquilo que você viu? Aí a pessoa começa a dizer: bom, eu estava na noite daquela quarta-feira, eu estava indo para determinado lugar, quando eu passei. Então isso o que? São fatos. Você está relatando fatos. Aí a Bíblia vem e diz: se eu tenho fé, é a convicção de fatos que não se veem. Então, eu posso não estar vendo, mas isso é uma convicção, isso é um fato. Então, onde é que nós vemos isso? Somente na vida espiritual. Só quem é espiritual pode viver isso aqui. Só quem entende que Deus não muda, que Ele continua sendo o mesmo. Só em Deus que nós podemos compreender isso. Porque como é que você vai explicar para alguém que você
para você, e tu ainda tem que dar dízimo. Ou seja, pastora Vera, 50% do que eu e minha irmã a gente ganha, ó, de tudo que a gente trabalha no ano, 50% aqui no Brasil, ó, vai embora. Porque você dá 40% para o país e 10% de dízimo. E aí, você ainda se veste bem, você ainda come bem, você ainda tem uma boa casa, você ainda tem recursos, você ainda compra o remédio quando precisa, você ainda paga a escola do teu filho. Você, amar, é milagre ou não é milagre? É milagre, é 100% Deus. É 100% Deus. Então, o que é isso? É uma convicção de um fato que eu não estou vendo. Se o Senhor não muda, a palavra dele também não muda. A palavra de Deus não muda. É bom você ter essa convicção, porque quando a gente vê as pessoas crerem, é muito bom você ser crente quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, quando a saúde está no esplendor, quando a vida financeira está maravilhosa, você está viajando para as Maldivas, quando a família é algo tremendo. Você vê que não existe nenhum lugar do mundo tudo 100%. Né? Então vamos dizer, tudo esteja bem, aí é muito fácil você ser cristão. E quando as coisas não estão tão bem assim, como é você crer em Deus? Você chegar hoje aqui na igreja, você chegar com dores e você vir à igreja, e você chegar sem dinheiro e você vir à igreja, e você chegar aqui sem esperança e dizer, mas mesmo assim eu vou à igreja. Só quem tem fé e crê que Deus não muda. É só assim. Ah, pastor Marcelo, mas a coisa está difícil. Será que Deus sabe que está difícil? Será que Deus sabe, Elisa, que às vezes a gente se incomoda na posição da cadeira? A gente sabe que às vezes a gente não está bem, Elisa. Às vezes não estamos bem, mas você fica à vontade, tá? Se quiser ficar em pé, não tem problema não. Então a gente sabe que às vezes as situações não são fáceis e a gente pergunta assim, Nilda, o mundo em 2023, 2024 vai atingir 8 bilhões de pessoas, é o que eles dizem. E aí você imagina, cara, no meio disso tudo, quem sou eu ainda? Quem é você, Clóvis? 8 bilhões de pessoas. Você acha que no Brasil tem muita gente? Quem acha? Levanta a mão. Nós somos 3% da população mundial. 3 e gente pra caramba. Gente pra caramba. Nós somos o Brasil, é 3% da população mundial. Então tu imagina o Uruguai. 0,0 alguma coisa. Aí você diz assim, né? Aí você, e Cabo Frio é 1%, é 0,1% da população do Brasil. Então, caramba, Robson. É 0,1% da população do Brasil. Então imagina o que nós somos no mundo, gente. O que nós somos, o que Cabo Frio é no mundo. Então, aí, Viviane, é que entra aquela coisa. Eu estou no meio de 8 bilhões de pessoas. Será que esse Deus que não muda se importa comigo? Será? Vamos ver aqui a penúltima passagem em Sofonias 3:20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, Josimar. Saber que Ele conhece meu nome e o teu, Josimar. Olha lá ele falando, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. É nisso aqui, gente, que eu aguardo, é nisso aqui que eu espero, é nisso aqui que eu vejo um Senhor que não muda, é nisso aqui, é que vai chegar um momento em que Ele vai mudar a minha sorte e a tua sorte diante dos nossos olhos. Mas para quê, pastor?
acrescenta um bonzão, não. Ele fala ali, farei de vós um nome e um louvor. Amém. Sabe quando é que as coisas vão mudar para nós? Quando nós falarmos assim, Deus, o que o Senhor mudar da história da minha vida, que seja para a tua glória, Amém. que seja para o teu louvor. Amém. Essa é a finalidade. Quando essas coisas acontecerem, vai chegar o momento em que aí sim, Ele vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Por quê? Porque Ele é um Senhor que não muda. Ele continua acreditando em nós. Ele continua acreditando no nosso potencial. Por isso que Ele colocou nas nossas mãos. Ele colocou esta igreja. Ele colocou esse evangelho. Ele colocou essa palavra. Ele colocou a fé em nós. Ele poderia não ter colocado. Você já parou para pensar nisso? Eu e você poderíamos ter nascido lá dentro de um rincão da China, onde talvez nunca alguém ouvirá lá falar de Jesus. Mas nós nascemos aqui. E Jesus nos deu a esperança da salvação. Amém. Ele colocou a fé em nós. Ele poderia ter colocado, nós não somos nós aqui, graças à oração, não somos melhores do que ninguém, mas Deus poderia ter colocado em um lugar onde você só iria ouvir baboseiras, balelas, onde você não seria aguçado na fé, mas Deus te amou tanto que colocou você aqui, para você ouvir a palavra, para você ser instruído, para você ter um altar sério, para você ser cuidado, para você ser pastoreado. Então nós temos que valorizar isso, gente. Nós temos que valorizar isso, temos que valorizar essa igreja, temos que valorizar esse evangelho, temos que valorizar a palavra que nós recebemos. Porque poucos no mundo têm isso aqui que nós temos. E Deus te amou tanto que Ele te deu capacidade de você ouvir isso. De que Ele é Senhor, de que Ele é Salvador. De que há uma esperança quando nós partimos daqui, há uma esperança. No fechar de olhos, quando abrimos, já estaremos na glória com Ele. Isso é a fé, isso é a certeza, isso são fatos que nós ainda não vemos, mas são reais. O fato de eu não ver, mas não significa que não exista. E Ele disse: eu vou mudar a vossa sorte, eu vou mudar o seu nome, farei de vós um louvor diante dos povos. Até quando Ele fala os povos, são aqueles que estão à nossa volta, que verão um milagre. O milagre vai chegar na sua casa, vai chegando na sua família, o milagre vai chegando nas suas necessidades, naquilo que você vem buscar, porque Deus, Ele muda a sorte, e a alegria chegará aos nossos lábios, à nossa vida, e nós vamos dizer aqui uns para os outros: Anderson, tu viu, cara? Foi Deus. Poxa, Dani, você viu? Foi Deus. Foi Deus. E nós já estamos falando pela fé. Vamos viver, gente, como se esses fatos já fossem reais, porque Deus não se esqueceu de nós. Deus não mudou a sua palavra em relação a nós. Ele continua confiando, Ele continua acreditando. Pastor, e o que eu preciso fazer diante desse Deus que não muda? Eu termino com o Salmo 3. Salmo 3, que ele diz assim no versículo 1 ao versículo 4: Senhor, olha o que o salmista diz: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Quantas vezes eu e você falamos isso? Quantas situações? Citei você agora aqui, falei, gente, eu não diria nem de agosto, de junho para cá, quando houve o problema do ar-condicionado da igreja, para cá, eu falei, quantas coisas se levantaram. Olha o salmista falando, né? Como tem crescido o número de problemas. São numerosos estes que se levantam contra mim. Versículo 2, olha o que diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aquela famosa frase: nem Deus, nem Jesus, nem Deus pode fazer nada por ele ou por ela. Não há salvação para ele, não há salvação para ela, é o fim, acabou. Será que alguém que entrou aqui esteja dizendo isso? Olha
ele falou que aquele que morrer, ainda que creia, viverá. Amém. Para nós, nem a morte é o final, ainda que creia, viverá. E eles dizem para mim e para você: não há em Deus salvação para ele. Versículo 3, e diz: porém tu, aleluia, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Amém. Tu imagina ontem eu fazendo essa passagem, essa mensagem, aí eu vou e leio isso aqui: Senhor, estou dizendo que não há mais jeito, Senhor, estou dizendo que é o fim, Senhor, estou dizendo que acabou. Aí eu vou no verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és aquilo que exaltas a minha cabeça. Ou seja, amado, você pode chegar daqui com teus medos, com tuas angústias, com teus pensamentos divididos, mas Deus é o teu escudo, Ele é a tua glória, é Ele quem está por cima da nossa cabeça. E diz o versículo 4, e a gente termina: com a minha voz, aleluia, clamo ao Senhor. Por isso tem que vir ao culto de oração, amado. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte está nem aí para mim. É isso, pastora Vera? Ele do seu santo monte o quê? Me responde. Cabo Frio é 0,1% da população do Brasil. Do Brasil. Imagina do mundo. Aí a Bíblia vem e diz assim: com a minha voz eu clamo, aleluia, aquele que criou todas as coisas. Amém. E que às vezes eu digo assim: ele se esqueceu de mim, ele mudou comigo. Ele vem e diz: eu, Senhor, não mudo, e por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. Aí o salmista diz também: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele lá da sua glória, do seu santo monte, Ele me responde. Amém. Glória a Deus. Ele nos responde. Amém. Quem pode fazer isso? Quem poderia fazer isso se não fosse o Senhor da glória? Amém. Aquele que nos ama, aquele que nos quer, aquele que quer mudar a nossa história. E como diz a palavra: mudarei a vossa sorte diante dos vossos olhos. Amém. Ele muda, amados. Pode ser que até o momento você diga: pastor, está tudo igual. Mas não está tudo igual, amado, porque ninguém fica igual onde Deus está. Amém. Onde Deus chega. Amém. Nós não somos mais iguais, nós não somos mais os mesmos. Deus mudou. Hoje você é mais forte para suportar os problemas, para suportar as dificuldades.